Bom dia galera, tudo bom? Hoje vamos para mais uma videoaula simples hoje, até um pouquinho curtinha, mas que aborda dois conceitos bem importantes para a gente. O conceito de massa atômica e de massa molecular, beleza? Hoje, para começar esse conceito, a gente tem que entender o que é a unidade que a gente vai usar. A unidade, unidade de massa atômica, ela não tem o nome bonitinho, o nome de nenhum cientista, mas ela é representada pela letra U e muito utilizada na química. Ela leva em conta qual é a unidade de massa que um átomo teria. Obviamente, um átomo tem uma massa muito pequena, por isso a gente usa uma unidade diferente, a gente não usa grama, quilograma e etc. Quando a gente está falando de unidade de massa atômica, é uma unidade que ela partiu do átomo de carbono. O átomo de carbono o carbono é um elemento muito comum no nosso cotidiano, então é um átomo fácil de se trabalhar no laboratório. E a ideia é, e se eu pegasse um átomo de carbono e dividisse em 12 partes? Por que 12 partes? Porque ele tem 12 partículas no núcleo dele e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas e se eu pegasse um átomo de carbono e dividisse em 12 partes? Cada parte teria massa 1U, ou uma unidade de massa atômica. Essa a definição, e aqui a gente tem que ficar tranquilo, porque é só uma definição, não é um tema de pergunta para prova, ou para vestibular, ou para qualquer coisa. É uma definição para a gente entender a unidade que a gente está usando, beleza? Então aqui, ó, quando a gente fala de unidade de massa atômica, 1/12 do átomo de carbono. Por que a gente conta 12? Porque são 12 as partículas que ele tem no núcleo. Lembra que um átomo tem prótons e nêutrons dentro do núcleo dele e os elétrons fora do núcleo, na eletrosfera? Só que lembra também que os elétrons são muito menores, 2.400, 2.500 vezes menores do que os prótons e nêutrons. Então a gente leva em conta só os prótons e os nêutrons. Como um átomo comum de carbono tem 12, somando 6 prótons e 6 nêutrons, na ideia para calcular quanto valeria uma unidade de massa, seria 1 dividido por 12. Beleza? Divide esse átomo de carbono em 12 partes. Na prática, cada próton ou cada nêutron contam como 1U. Beleza? Partindo daqui, a gente pode olhar e entender como funciona a massa atômica. Massa atômica, o nome já disse, massa do átomo. Só que a gente tem um probleminha aqui. Nem todo átomo do mesmo elemento químico tem a mesma massa, galera. Se a gente for lembrar também de alguns temas já estudados no passado, ou relembrando aqui rapidão para quem não pegou muito bem na aula, ou quem ainda não viu a videoaula sobre isso, existe um conceito que são os isótopos. Iso vem de igual, isótopos são dois elementos que possuem dois átomos, né, que possuem o mesmo número de prótons, portanto pertencem ao mesmo elemento químico, né? Só que pertencem ao mesmo elemento químico e têm massas diferentes, porque o número de nêutrons é diferente. Vamos pensar assim, ó, existem 3 isótopos muito famosos do hidrogênio. Nesses 3, em um a gente não tem nenhum nêutron, então é um próton só. Em um a gente tem um próton e um nêutron, e no outro a gente tem um próton e 2 nêutrons. Percebe que em todos a gente tem um próton só? Só que a massa vai ficar diferente. Em uma a massa seria 1, em outra a massa seria 2, e no outro a massa seria 3. Percebe, pessoal? Então, a partir desse momento, a gente tem que elaborar uma maneira de calcular uma massa média para esse átomo. Porque átomos são muito pequenos e a gente não consegue manusear para tentar ver, para tentar contar o número de próton, o número de nêutron, ou colocar em uma balança para ver a massa. Não existe isso. Mas a partir do momento que a gente aprende a fazer um cálculo, fica mais fácil calcular a probabilidade da massa desse átomo, da massa atômica, beleza? Como que a gente pode fazer um cálculo para a massa atômica?
Cada um dos isótopos aparece com mais ou com menos frequência, certo? Então, fazendo o que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que é o chamado média ponderada, a gente consegue ter uma boa noção de qual a massa de cada átomo. Por exemplo, no caso dos hidrogênios que eu falei, 99% dos átomos de hidrogênio encontrados em qualquer molécula por aí vai ter massa igual a 1, ou seja, é daquele primeiro tipo de isótopo, que você tem um próton e nenhum nêutron. Se 99% tem essa massa, concorda que a hora que a gente fizer a média ponderada, a massa atômica vai ficar muito próxima de 1? Na prática, se você olhar a sua tabela periódica aí, que tem as massas atômicas de todos os átomos, você vai ver que na prática fica 1,007, 1,008, cada tabela periódica traz um dado, mas muito próximo de 1. Ok? A gente pode fazer isso para outros elementos que têm até um grau de dificuldade um pouquinho maior. Se você for olhar o cloro, cerca de 75% dos átomos de cloro tem massa 35. Cerca de 25% tem massa 37. A gente tem aqui dois isótopos, mesmo elemento, mesma quantidade, mesmos 17 prótons, mas o número de nêutrons varia. Em um caso a gente tem 20 nêutrons, em outro caso a gente tem 18 nêutrons, mas continua sendo o mesmo elemento químico. A hora que a gente traça a média ponderada entre o 35 e o 37, fica 35,5, ok? Conta de média ponderada facinho de fazer. Como que a gente faria no caso do cloro? A gente faria 35 vezes 75 mais 37 vezes 25, tudo isso dividido por 100, ok? Se alguém tiver com dificuldade em traçar a média ponderada, outros professores trazem videoaulas sobre isso, mas eu acredito que é um tema que já foi estudado muito lá no ensino fundamental. Só para colocar aqui para vocês, a massa atômica é a média ponderada da massa de todos os átomos de um elemento. Como geralmente a gente só tem 2 ou 3 opções, 2 ou 3 isótopos, fica bem fácil de calcular, ok? Terminando o conceito de massa atômica, vem um conceito que acaba ficando mais simples ainda, que é o conceito de massa molecular. Como a gente já estudou, os átomos fazem ligações químicas para formar moléculas e assim atingir a sua estabilidade. Quando a gente parte e começa a falar disso, fica muito simples para a gente perceber que a massa molecular vai ser a soma da massa atômica de todos os átomos que estão dentro dessa sua molécula. Então, por exemplo, se a gente for pensar na massa de uma molécula de água, a massa do hidrogênio, que a gente tem água, H2O, 2 vezes o hidrogênio. O hidrogênio tem massa 1. O oxigênio, olhando ali na tabela periódica, tem massa 16. A hora que a gente soma, 2 vezes 1, que tem 2 hidrogênios, né? 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então, quando a gente vai falar da massa molecular de uma molécula de água, é 18. Partindo para um pouquinho mais de dificuldade, por exemplo, quando a gente fala do ácido sulfúrico, H2SO4, a gente vai levar em conta 2 vezes a massa do hidrogênio, ou seja, 2 vezes 1, mais 1 vez a massa do enxofre, que é 32, mais 4 vezes a massa do oxigênio. Somando tudo isso, 2 mais 32 mais 4 vezes 16, que dá 64, somando toda essa brincadeira, 98U. É interessante a gente perceber que tanto a massa atômica quanto a massa molecular possuem a mesma unidade, a unidade U. Ok? Última coisa que eu queria falar com vocês, videoaula bem curta hoje, é importante a gente reparar que, após o cálculo da massa atômica, é muito comum que a gente arredonde ou simplifique o valor.
Se você olhar sua tabela periódica agora, que a escola fornece, ou que você achou na internet, tanto faz, se você olhar, todos os elementos é sempre algum número bem quebrado, algum número bem feio, com 3, 4, 5 casas depois da vírgula. Então, hidrogênio, 1,007, 1,008, aí tem, sei lá, 36,98, alguma coisa assim. Mas pode ficar tranquilo. Quando a gente vai resolver exercícios, geralmente simplifica esse número. O hidrogênio a gente considera 1. O cloro que está lá, 35,48, 35,5, para facilitar os dados matemáticos. Como já é um número estatístico, já é um número de probabilidade, essa simplificação não gera grandes problemas para a gente. Isso tudo é bem importante, galera, porque com o conceito de massa atômica e massa molecular, a gente vai entrar no conceito de massa molar e o grande temido conceito de mol. Tudo isso na nossa próxima videoaula. Espero que vocês façam os exercícios, espero que vocês se divirtam em casa fazendo os exercícios e até a próxima aula, onde a gente aprende o que é mol. Abraço, galera, até mais!